Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal aqui, eu sou o Sobrevivente, lê essa notícia comigo. Estados Unidos aplicam Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Governo Trump pune Moraes do STF com Lei Magnitsky usada contra ditadores e terroristas. Entenda o que é a Lei Magnitsky usada para retaliar Alexandre de Moraes. Lula convoca reunião com o ministro da AGU após aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. E por último, Transparência Internacional diz que a aplicação da Lei Magnitsky a Moraes é alarmante e inaceitável. Bom, vindo aqui para o nosso mapa mental, eu quero conversar com você se a Lei Magnitsky vai destruir de vez o Alexandre de Moraes. Porque o que está acontecendo? Nesse momento, tem muita gente sem saber o que está acontecendo. Tem muita teoria da conspiração, tem muita gente, inclusive, falando nas redes sociais que o Alexandre de Moraes vai ser preso pelo governo dos Estados Unidos e tudo isso é um grande exagero. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo com o governo dos Estados Unidos, com Alexandre de Moraes e com essa Lei Magnitsky. Eu vou te explicar exatamente o que é essa lei, o que vai acontecer com Alexandre de Moraes e se isso vai prejudicar de alguma forma o Brasil. Mas fica tranquilo, tá? Eu vou te explicar isso sem aquela linguagem jurídica chata, da forma mais simples possível que qualquer pessoa vai ser capaz de entender. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. Eu te respondo com um coraçãozinho. Vamos lá. O que é a Lei Magnitsky? É o seguinte, a Lei Magnitsky é uma lei dos Estados Unidos que deixa o governo de lá punir autoridades de outros países que tenham feito coisas graves. Quando a gente se refere a essas coisas graves, normalmente quer dizer violação dos direitos humanos ou algo relacionado à corrupção. Essa lei foi criada em 2012, é uma lei relativamente recente e foi criada por causa do advogado Sergei Magnitsky. Ele infelizmente foi jogar no Vasco, em uma prisão na Rússia, depois de investigar um esquema de fraude. No começo, a Lei Magnitsky só valia para casos ligados à Rússia, mas depois passou a valer para o mundo inteiro. Com essa lei, os Estados Unidos podem congelar bens da pessoa, podem proibir a entrada dela no país e impedir também que ela faça negócios com empresas ou com cidadãos americanos. A ideia é basicamente uma lei feita para punir esses abusos sem precisar fazer uma guerra nem uma interferência direta. E por que o Alexandre de Moraes está sendo punido com essa lei dos Estados Unidos? É o seguinte, segundo o governo americano, segundo o governo do Donald Trump, o Alexandre de Moraes usou o cargo para mandar prender pessoas sem seguir o processo certo e também por limitar a liberdade de expressão. De acordo com o governo dos Estados Unidos, a visão que se tem é que o Alexandre de Moraes é um ditador. E claro que aqui cabe o questionamento se tudo isso está acontecendo devido à influência do Eduardo Bolsonaro ou se é alguma estratégia comercial já anunciada ou já planejada pelo Trump. Em relação ao Alexandre de Moraes, ele foi interpretado como um ditador pelo governo americano, principalmente nas decisões relacionadas sobre redes sociais, fake news e, de acordo com eles, ameaça à democracia. Eu não sei se você lembra de toda aquela treta que teve com Alexandre de Moraes e com Elon Musk, treta essa que fez o Twitter, o Twitter, ficar fora do ar durante um bom tempo aqui no Brasil. Além disso, Alexandre de Moraes aplicou multas para empresas de internet, ordens para tirar posts do ar, coisa que é bem mal vista lá fora. Para você ter ideia como isso não é algo vindo do nada, algumas semanas antes, os Estados Unidos já tinham cancelado o visto do Alexandre de Moraes e dos parentes próximos dele, para você ter ideia, o que já mostrava que vinha algo muito pior pela frente. Peraí, sobrevivente, peraí, me explica uma coisa aqui, sobrevivente. Como é que uma lei de outro país vai afetar o Alexandre de Moraes? Logo um ministro do STF. Porque o Alexandre de Moraes mora no Brasil, sobrevivente. O que diabos tem a ver uma lei americana? É só o Xandão não ir para os Estados Unidos, não é? E assim, não é tão simples dessa forma. As consequências para o Alexandre de Moraes podem ser bem pesadas. Porque muitos serviços que a gente tem aqui no Brasil são de empresas americanas. O nosso mercado é muito americanizado. Na prática, se o Alexandre de Moraes tiver conta, dinheiro ou bens nos Estados Unidos, tudo isso fica congelado. Além disso, nenhum americano pode fazer negócio com ele, nenhuma empresa, nenhum indivíduo. Aqui no Brasil, isso pode não afetar direto contas em bancos, como uma conta no Itaú ou no Bradesco. Só que se o banco tiver ligação com os Estados Unidos, como usar dólar ou ter filial lá,
pode acabar bloqueando também o acesso às contas do Alexandre de Moraes para não ter problema com a justiça americana. E claro, tem também a parte de não poder mais viajar para os Estados Unidos, o que atrapalha caso ele quisesse ir para eventos, estudar ou visitar alguém da família. Porém, tem quem diga que as consequências são muito mais graves do que apenas isso que eu disse. Só para você ter ideia do problema que isso pode gerar para Alexandre de Moraes, eu vou te mostrar esse vídeo aqui. Alexandre de Moraes for sancionado pelos Estados Unidos, o que acontece? Não é só não poder pisar nos Estados Unidos, é muito pior. Os Estados Unidos obrigam todas as empresas que operam aqui, mesmo sendo estrangeiras, a banirem o sancionado. Nada de cartão, nada de banco, nada de tecnologia, nada de serviços. Então, se o Alexandre de Moraes for sancionado, ele não vai mais poder ter cartão de crédito nem de débito, Visa, Mastercard ou American Express, mesmo emitido por banco brasileiro. Não vai mais poder voar de Delta, American Airlines, United. Não vai mais poder fazer reserva pelo Booking, Airbnb, Expedia e tem mais. Google bloqueado, Apple bloqueado, Meta bloqueado, Microsoft bloqueado. Ou seja, Gmail, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Outlook, tudo isso vai embora. Você acha que acabou? Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, Apple TV, Spotify, Apple Music, isso tudo também vai embora. Mesmo que a empresa seja 100% brasileira, se ela tiver qualquer vínculo com os Estados Unidos, como tecnologia, servidores, sistema de pagamento ou parceria, ela é obrigada a romper com o sancionado sob risco de multas bilionárias, bloqueio no sistema financeiro americano, suspensão de contas, perda de licença e reputação internacional. Quer exemplo de empresas brasileiras que devem acatar a sanção? Nubank, Itaú, Bradesco, Santander, Magazine Luiza, Mercado Pago, fintechs que operam em dólar, empresas que usam Amazon ou Google Cloud. Tudo isso é possível graças a uma lei americana chamada Global Magnitsky Act. Ela permite que os Estados Unidos sancionem qualquer estrangeiro acusado de corrupção ou abuso de poder. E praticamente obriga o mundo inteiro a fechar as portas para essa pessoa. Deu para ver como a situação pode ser bem séria para ele, né? Porque praticamente todo o sistema online, todo o recurso que a gente tem pela internet é derivado do governo americano. E é claro que com toda essa situação, a polarização política aumenta cada vez mais no Brasil. O pessoal de esquerda e da direita acabam vendo isso de uma forma bem diferente, de formas bem contrastantes, na verdade, gerando as famosas batalhas de narrativa que eu sempre trago aqui no canal. De um lado tem o pessoal da esquerda, principalmente o governo atual, né, a gestão atual, e partidos como o PT e o PSOL, que acham que os americanos estão se metendo na soberania do Brasil. Que isso acontecer é um tremendo absurdo. Para eles, o Alexandre de Moraes só está fazendo o trabalho dele, tentando proteger a democracia contra ataques, contra mentiras e contra tentativas de bagunçar o país. Eles lembram, por exemplo, do que aconteceu no 8 de janeiro de 2023, aquele quebra-quebra em Brasília, vinculando, claro, a tentativa de golpe do Jair Messias Bolsonaro. O pessoal de esquerda é muito grato ao Alexandre de Moraes, porque eles acreditam que foi graças ao Xandão que a justiça foi devidamente feita. Eles falaram que se não fosse pela firmeza do Alexandre de Moraes, toda essa situação poderia ter sido muito pior. Os esquerdistas também acham que essa punição veio na hora certa para ajudar a direita brasileira, como se fosse um movimento para privilegiar a direita que atualmente está fraca no país e ajudar o Bolsonaro, principalmente porque ele está prestes a ser preso e as expectativas da própria direita não são nada positivas em relação a isso. Além disso, o pessoal de esquerda diz que o Brasil tem o direito de decidir sobre os seus assuntos sem os Estados Unidos se meterem neles. E no fim, eles acreditam que essa punição não vai mudar nada, já que o Alexandre de Moraes continua no cargo e nem tem bens nos Estados Unidos. A gente pode ver esse comentário aqui no Reddit. A Lei Magnitsky não vai fazer nem cócegas no Alexandre de Moraes. Eu vejo muitas pessoas falando sobre os impactos da Lei Magnitsky na vida do ministro, como se fosse uma pena de desvivamento financeiro, ou outras hipérboles. Eu acho tudo isso um exagero. O Alexandre de Moraes tem dinheiro e poder, coisas que a maioria dos brasileiros não tem. Aliás, sabe o que 16 milhões de brasileiros também não têm? Conta em banco. Ah, mas como eu vivo sem conta em banco? Uma coisa que era muito comum até pouco tempo atrás: dinheiro em espécie.
Além disso, a única forma de pagamento no Brasil que não pode ser recusada. Ah, mas como ele vai viajar para fora do país, comprar coisas online, etc, etc. Para viagens, ele continua podendo comprar câmbio em casa de câmbio. Que frase confusa, né? E acreditem, muitos países ainda são super fiéis ao dinheiro em espécie, o Japão, por exemplo. Compras virtuais ou coisas impossíveis com dinheiro em espécie ou obscuras, wallets descentralizadas, MetaMask, Electrum, mas assim, cara, é só ele pagar alguém para fazer isso para ele. Eu não sei se isso é tão simples também. Basta o ministro contratar alguém para organizar a vida financeira dele em Cara, não, isso não faz sentido para mim. Não faz sentido. Olhando por esse lado, vai complicar a vida do Alexandre de Moraes, sim. Não é tão simples como esse post está dizendo. Aí o comentário aqui, sim, mas a ideia é chantagear os outros ministros agora. Notícias de hoje já revelaram que ele não costumava ir para os Estados Unidos e que o visto americano dele estava vencido há cerca de 2 anos. Ou seja, ele realmente não parece ter nenhum vínculo com o país. E um comentário que eu achei mais engraçado do que deveria: nunca que um careca sumido vai ter medo de quem mete topete. Por que eu achei isso engraçado? Não faz o mínimo de sentido. Mas enfim, já o pessoal da direita, vamos lá, principalmente da direita que apoia mais o Bolsonaro, vê essa situação de uma forma bem diferente. Eles comemoraram a decisão dos americanos, dizendo que o Alexandre de Moraes passou dos limites e que ele já está censurando há muito tempo e que já estava na hora de alguém censurar o Alexandre de Moraes. Muitos da direita acreditam que o Alexandre de Moraes é verdadeiramente um ditador, que ele tem mais poder do que qualquer outra pessoa no país. A galera da direita vive batendo na tecla de que o Xandão bloqueou contas de políticos e jornalistas nas redes sociais e que ele tomou decisões monocráticas, ou seja, que ele tomou decisões que não foram em conjunto com outros ministros ou que não tiveram o apoio de outros ministros, simplesmente agindo como um ditador. Muitos da direita, inclusive, argumentam que o Xandão ser censurado de volta não é um ataque à soberania nacional, como a esquerda tenta fazer parecer, que isso é simplesmente justiça, ação e reação. Para essa galera, a punição dos Estados Unidos mostra que o mundo está prestando atenção e que o Alexandre de Moraes realmente exagerou no cargo, realmente agiu como alguém que não deveria ter tanto poder assim. E mesmo que o Alexandre de Moraes não perca dinheiro com essas sanções, muitos da direita acreditam que agora, com a imagem queimada lá fora, isso pode influenciar decisões futuras, principalmente em relação à economia do Brasil. Muitos acreditam que isso de alguma forma vai fazer o STF mudar o jeito de agir e até abrir mais espaço para discutir as mudanças no sistema de justiça aqui do nosso país. O grande ponto, a grande teoria por detrás de tudo isso, é a teoria de que isso é apenas para mexer não com Alexandre de Moraes, mas para de alguma forma chantagear ou ameaçar os outros ministros. Porque uma coisa é o Alexandre de Moraes ter puxado essa briga. Ele provavelmente já tinha pensado e se planejado para uma situação dessa, mas os outros ministros que não são tão destacados assim em relação a essa treta toda com a direita, esses ministros podem ficar preocupados e de alguma forma, será que finalmente vão ter munição para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes? Com tudo isso, você deve estar se perguntando: sobrevivente, o Alexandre de Moraes falou alguma coisa a respeito disso? Porque, cara, o cara tá sendo sancionado e o país inteiro tá falando sobre isso. Vários outros países também estão emitindo opiniões sobre. O cara não falou nada até agora? E sim, até agora, o Alexandre de Moraes não falou nada sobre essas sanções que os Estados Unidos aplicaram contra ele. Pelo menos não enquanto eu estou criando esse mapa mental. Mas por desencargo de consciência, deixa eu dar uma pequena pesquisada agora. Até o momento, nenhuma menção a uma resposta dele. Até o momento, não teve nenhuma declaração oficial, nem por parte dele, nem por parte do Supremo Tribunal Federal. Só que tem uma fala mais antiga, isso de fevereiro desse ano, que pode dar uma ideia de como ele enxerga esse tipo de situação. Na época, isso, claro, fevereiro de 2025, um grupo de deputados americanos aprovou um projeto de lei. Projeto de lei que queria proibir a entrada nos Estados Unidos de autoridades estrangeiras que, segundo eles, estivessem censurando cidadãos
americanos. E claro, os caras não falaram abertamente, mas tudo isso era em referência ao Alexandre de Moraes. Era aquela pequena indireta, né, de não vamos citar o carequinha, mas vamos fazer essa lei aqui contra ele. Na ocasião da aprovação dessa lei, o Alexandre de Moraes respondeu dizendo que o Brasil deixou de ser colônia em 7 de setembro de 1822. Ele fez isso defendendo a soberania do país e a independência do judiciário. Sobre as sanções mais recentes, como eu te falei, ele não disse nada até agora, mas outras autoridades falaram bastante sobre o caso. O primeiro deles, como você já deve imaginar, foi o presidente Lula. O Lula disse que a revogação dos vistos foi arbitrária e disse que isso era uma interferência nos assuntos internos do Brasil. O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, também criticou. Ele disse que principalmente porque as sanções acontecem em um momento delicado, enquanto o STF julga o Jair Bolsonaro. A treta é exatamente essa. O Trump começou a mexer com o Brasil no exato momento em que faltam poucos dias, semanas ou meses para o Bolsonaro ir para a cadeia. E o ministro Flávio Dino, colega de cadeira do Alexandre de Moraes, saiu em defesa do amigo. Ele disse que ele só estava fazendo o trabalho dele com base na Constituição do Brasil. Mesmo sem falar diretamente sobre as sanções, o Alexandre de Moraes já disse a algumas pessoas próximas que ele não tem bens e nem conta nos Estados Unidos. Provavelmente o cara já estava esperando que isso iria acontecer e de alguma forma ele se preparou para isso. O que pode mostrar também que o cara não está tão preocupado assim com o impacto financeiro da punição. Mas como o Alexandre ainda não se pronunciou de forma clara sobre esse episódio, tudo o que se diz até agora é uma espécie de mãe de nada. A gente está tentando prever o que o ministro pensa. Pode ser que o Alexandre de Moraes esteja esperando o momento certo ou até mesmo combinando uma resposta em conjunto com o STF e o governo para não piorar a situação com os americanos, principalmente porque nesse jogo de cartas, qualquer jogada errada vai provocar ou pode provocar uma série de problemas para a economia do país. Peraí, sobrevivente. Então é verdade que com tudo isso, o Xandão não vai ter como receber salário? Os Estados Unidos conseguiram de alguma forma demitir o Xandão porque sem cartão de crédito, sem conta no banco, o cara não vai ganhar dinheiro. Finalmente eles conseguiram, o cara vai ser obrigado a sair da cadeira do STF, sobrevivente. E essa é uma teoria que eu vi circulando por aí, dizendo que como as empresas de pagamento são americanas, o Xandão não teria como receber o próprio salário. Mas o que acontece? As sanções da Lei Magnitsky bloqueiam bens que a pessoa tenha nos Estados Unidos, proíbem negócios com americanos e também podem afetar o uso de serviços ligados ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Tudo isso eu já te disse nesse vídeo, como os cartões de crédito das bandeiras Visa, Mastercard e American Express. A lei também pode atingir bancos que têm ligação com o sistema bancário americano. Só que o salário do Moraes é pago pelo governo brasileiro em reais numa conta em um banco nacional. Então, em um primeiro momento, isso não interfere diretamente no pagamento do Xandão. O que pode acontecer é que alguns bancos brasileiros que têm operações ou vínculos com os Estados Unidos, como o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, por exemplo, eles fiquem com receio de sofrer sanções indiretas e acabem, limitando o uso da conta do Alexandre de Moraes. Só que isso não é automático, vai depender de decisões internas da galera do banco, enfim, não é uma coisa que a gente pode afirmar com certeza agora. Se o pagamento do Xandão fosse bloqueado, o cara ficasse sem salário, provavelmente ele receberia por um banco que não tem ligação com os Estados Unidos. Sobrevivente, mas não tem banco. Todo banco tem ligação. Então, a Caixa, tá? A Caixa Econômica, ela é estatal e opera só dentro do Brasil. Então, o que aconteceria talvez é o Alexandre de Moraes receber o salário dele por outro banco. Como você pôde ver também, teve gente na internet dizendo que ele teria que receber o salário dele em dinheiro vivo. E isso é bem improvável, na verdade. Alguns especialistas acham que essa ideia é exagerada e dizem que o sistema financeiro brasileiro tem como resolver isso sem complicação, sem depender do governo americano. Outra possibilidade que eu vi a galera comentando na internet seria ele
ele tentar usar contas em bancos de países que não seguem as regras do Donald Trump, como a China, por exemplo, e a Rússia. Só que dificilmente isso vai acontecer porque o Xandão recebe em reais, né? Então, mexer com esses outros países talvez complicaria um pouco o recebimento do salário do cara. Tem outras soluções menos piores. Agora, a grande questão é que mesmo que o salário do Alexandre de Moraes continue entrando normalmente na conta dele, o cara vai ter dificuldades para usar os serviços internacionais. Por exemplo, o cara pode ter o cartão de crédito bloqueado. Ele pode nunca mais conseguir utilizar a Uber, o PayPal e outras empresas americanas. No final das contas, cara, tudo isso é muito perigoso, tá? Tudo isso que tá acontecendo no Brasil, eu acredito que as pessoas estão levando muito como time de futebol, mas ninguém para pra pensar na real consequência disso tudo. Essas sanções são puramente políticas, ideológicas e nada mais. Essa decisão contra o Xandão, inicialmente, é pouca coisa. Entre aspas, tá? É pouca coisa pra gente, se for parar pra pensar. Teoricamente, isso vai afetar apenas o Xandão. Então, pouco importa pra gente. Porém, eu não acho interessante essa tentativa de mexer com o Brasil, de outro país mexer com o nosso país. E isso, claro, eu me refiro ao tarifaço e outras medidas do Trump. E eu nem entro nesse mérito de, mexer com a soberania nacional. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é que não é bacana ter os Estados Unidos como inimigo. A gente vê aqui, Itamaraty vê sanção a Moraes como maior crise em 200 anos na relação entre Estados Unidos e Brasil. Ministro do Supremo Tribunal Federal foi a primeira autoridade brasileira a ser alvo da Lei Magnitsky. Ao mesmo tempo, também é bem ruim ser capacho de americano e ficar feliz pela desgraça no próprio país, como eu vejo muitos brasileiros fazendo. Se você comemora o tarifaço do Trump, se você comemora toda essa desgraça que está acontecendo em relação ao Brasil e aos Estados Unidos, eu acredito que você já está com um pensamento apenas clubista, apenas pensando em esquerda e direita, ao invés de pensar realmente no seu país e no futuro da sua própria nação. Ficar feliz pela desgraça do próprio país soa como uma espécie de traição para mim, independente dos motivos que você use para justificar isso. Compartilhe esse vídeo com aquele seu colega que precisa entender o que realmente está acontecendo com o Brasil. Seria impossível trazer esse vídeo para você sem a ajuda financeira do Douglas Manuel, do Save Corrompido, do Fischer Pichula, do John Silva, do Myself, do William GF, do Breaking Bank, do AM Chris, do Chafun de Fórnio, do Marcos de Lima, do Gleidson Tassiano, do Marcílio Santos, do Zero, do Rio Matsuki, do Igor, do Marco Rei Delas, do Alguém Disposto, do Samuel Melo PS5, daqui, do Marcos Vinícius, do Eduardo e de cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Telegram e acesso ao nosso curso Premium de Sobrevivência no Brasil. Lembrando que cada plano te dá direito a coisas diferentes. Lê tudo direitinho antes de assinar, por favor. E se você não pode ou não quer se tornar um membro, o seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhamento já me ajuda muito, então muito obrigado. Aproveita e assista esse vídeo que está aparecendo aqui no meio da tela. Eu tenho certeza que ele vai ser interessante para você. Um forte abraço e eu espero que você deixe aí nos comentários a sua opinião. Mas seja respeitoso, tá bom? Valeu!